Caminho por entre ruas e dias, carregando uma inquietação que eu não sei nomear. E eu então sigo dia após dia experimentando de tudo, pessoas, ideias, lugares. Mas quanto mais tento me preencher, mais percebo que não encontro repouso. Há momentos em que eu sorrio, mas logo o silêncio me invade como se minha alma soubesse que ainda falta algo essencial. Eu tento me moldar aos que esperam de mim, vestindo máscaras que não me pertencem, acreditando que assim, só talvez eu me encaixe. Mas no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e as vozes se calam, percebo que eu continuo vazio sem saber quem eu sou. E aí eu olho ao redor e vejo tantos caminhando com a mesma pressa, buscando as mesmas coisas e me pergunto se também sentem esse vazio. Tento sufocar essa sensação com distrações, mas ela insiste em permanecer, como uma voz suave que não se cala, mesmo quando o mundo grita ao meu redor. E às vezes penso que talvez não exista mesmo um sentido, que a vida seja apenas isso, uma sucessão de tentativas e frustrações. Só que eu sinto que é como se houvesse um chamado, uma direção que ainda não conheço, uma presença discreta que me convida a parar de correr e simplesmente a ouvir. Sigo procurando, tropeçando em minhas próprias escolhas, sem perceber que talvez não seja sobre acumular mais experiências ou construir uma nova versão de mim, mas sobre reconhecer aquele que sempre esteve me esperando. Só que eu carrego essa falta como quem carrega um segredo que nem sabe que possui. E mesmo sem entender, sigo como a esperança oculta de que um dia meus passos me levem não apenas a um destino, mas a um encontro com quem desde sempre me conhece e me chama pelo meu nome. Oi, eu sou a Ricardo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre identidade e um pouco de como que eu descobri quem eu sou hoje em dia. Infelizmente, nessa geração, nessa era, vemos muitas coisas impostas pela sociedade, padrões inalcançáveis para as pessoas serem aceitas. E hoje eu tô aqui para te dizer que não é muito bem assim que a sua vida tem que ser, sabe? Não é essa a sua identidade. A sua identidade não tem que ser composta por coisas que as outras pessoas queiram que você seja. Mas hoje eu tô aqui para te dizer algo verdadeiramente sobre a sua identidade. Eu recentemente estou lendo esse livro aqui do Revelação, Um Caminho para a Realização. E, bom, é bem típico de eu citar algum livro. E aqui atrás, bem atrás, tipo, não é nem um capítulo do livro que eu vou citar ele, é bem essa primeira frase que aparece, que é exatamente assim que ele fala. Conhecer a si mesmo nunca foi tarefa fácil, e é por isso que muitos decidem ignorar essa descoberta ou até se acomodar diante do que já encontraram. O que a maioria ainda não entendeu é que só existe um caminho para se descobrir a verdadeira identidade, e se formos de fato criados por Deus, não há razão para supor que encontraríamos resposta em outro lugar. Então é exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo, da sua verdadeira identidade, daquilo que você foi chamado para ser. Queria primeiro perguntar qual tem sido o seu padrão, ou seja, qual tem sido aquilo que você tem buscado a ser a sua vida? Qual que é o seu verdadeiramente propósito de vida? O porquê você está vivendo? Você tem alguma perspectiva do futuro, ou você tem algum padrão que você quer buscar, ou ser a melhor versão de si, ou é as pessoas que impõem isso na sua vida, pra você? Porque infelizmente hoje, por causa das redes sociais, por causa das comparações, a gente quer a todo tempo agradar aos olhos das outras pessoas. Então você tem buscado agradar aos olhos das outras pessoas, ou você tem procurado viver o seu verdadeiramente propósito? É aí que vem a pergunta: qual que é o meu propósito de vida? Ou seja, o que isso tem a ver com a minha identidade? E eu acredito que é muito importante todos nós sabermos quem nós somos, ou por que nós fomos criados, porque isso é o que vai ditar o nosso propósito, isso que vai falar aquilo que você vai fazer na sua vida inteira. E eu descobri o meu propósito de vida justamente na pandemia. A quarentena foi um momento muito difícil para todo mundo, e foi um momento onde nós tivemos que aproveitar e passar com a nossa verdadeira companhia. Eu passei muito tempo comigo mesma. E, pra ser sincera, na maioria da parte isso foi ruim, mas quando você sabe o que aproveitar a sua solitude, quando você sabe aproveitar a sua companhia, então você começa a fazer coisas que você sabe que não fazia. Por exemplo, os meus desenhos. Eu comecei a desenhar na pandemia, eu não sabia que eu tinha um pouco de facilidade em desenhar.
E alguns desenhos saíram na quarentena e foi meio que um refúgio pra mim, porque naquela época não era uma época muito boa, eu não tava no meu melhor momento, psicologicamente falando. Nesse momento em que eu passei comigo mesma, eu consegui ver dentro pra mim e vi que eu tinha um vazio enorme. Eu tentava preencher esse vazio com amizades e naquela época também não só era eu que estava ruim, eram as outras pessoas também que estavam passando por momentos difíceis e eu tentava preencher a minha vida com amizades e coisas do tipo, com pessoas ou até mesmo com coisas que eu gostava de fazer, mas eu percebia que o vazio ainda continuava. E não se enganem, porque eu sou uma pessoa de berço cristão, então eu sempre passei a minha vida toda na igreja, tipo o EBD, eu sempre tive esse crescimento na igreja em si, ou seja, eu sempre tive consciência do que era Jesus, sabe? Mas eu não conhecia-o de fato. E aí, durante a pandemia, eu tive essa oportunidade de me aproximar e ter um relacionamento com Jesus. E daí que eu conseguia ver um propósito de vida, como ele realmente me via. E é ali que acendeu uma luz na minha vida, que eu consegui realmente me ver que eu não era aquilo que eu pensava sobre mim. Eu não era aquela garota insegura, aquela garota que a todo tempo se comparava com as pessoas nas redes sociais. Mas eu era uma garota onde ele me chamava pelo nome. Quanto mais me aproximava de Jesus, mais ele me revelava sobre quem eu era. E tem uma passagem na Bíblia que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao diante, que fala assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E essa passagem aqui me faz muito refletir sobre identidade, porque quando Jesus vira para os seus discípulos, que são pessoas que são próximas de Jesus, ele pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? E eles vão responder, justamente com o que as outras pessoas falam que Jesus é, que é o profeta, que algumas pessoas chamam ele de Elias, de João Batista. Porém, a única pessoa que teve a ousadia de ir à frente e falar que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus chega para ele e fala que essa revelação, essa certeza que ele teve não foi pelo sangue nem da carne dele, mas sim pela revelação divina do Pai. E isso a gente trazendo para nossa identidade, é só a gente observar que quanto mais nós se aproximamos de Jesus, mais nós sabemos da nossa verdadeira identidade. Tanto é que aqui ele falou: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A partir do momento que Pedro disse para Jesus quem ele era, então Jesus deu um novo nome para ele, ou seja, dali teve uma nova fase para Pedro. Então, tendo essa convicção de que Deus nos criou desde o princípio, se você olhar em Gênesis, Deus criou em sua imagem e semelhança o homem. Nós percebemos que, por termos esse DNA, essa conexão com Deus, então quanto mais se aproximamos dele, mais nós descobrimos quem nós somos. E eu tive essa experiência única de cada vez mais eu buscava meu relacionamento com Deus e mais eu descobria quem eu sou de verdade, ou por que eu nasci, ou para que eu fui chamada e qual é o meu propósito de vida. E a própria palavra nos fala isso, que nós fomos escolhidos mesmo antes de nós nascermos, sabe? E não só isso, mas outros versículos também na Bíblia comprovam isso. Como, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 5, que fala: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu acredito que, infelizmente, tentamos preencher esse vazio com pessoas, com relacionamentos, com algum hobby que gostamos muito, ou com trabalho, ou com qualquer outra coisa que nos faça
sentir cheios. Porém, também na Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dele, sem que o homem possa compreender a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso é muito verdade, sabe? Porque estamos preencher esse vazio, queremos dar algum sentido à nossa vida. Não tem como preencher esse vazio com só momentos, sabe? Que vai nos trazer prazer ou vai nos trazer felicidade, mas existe algo muito maior daquilo que você possa imaginar, que é Jesus. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu também era uma garota que eu conhecia leituras da Bíblia, conhecia histórias da Bíblia, porém, pelo fato de eu não ter um relacionamento, pelo fato de eu realmente não conhecer quem Jesus era, ainda existia um vazio dentro de mim. Não é só você simplesmente só ir na igreja, ou fazer boas obras, ou fazer coisas, ou essas coisas que cristão faz. Isso não vai te tornar completo por dentro. A única coisa que vai te tornar completo por dentro é você conhecer uma pessoa, que é Jesus. E Ele é o único que pode preencher isso dentro de você. E, bom, se você chegou até aqui, esse final do vídeo, eu queria muito falar pra você que você tem uma história linda, você tem um propósito lindo a ser cumprido na sua vida. Se fosse dar um conselho de amiga, eu acho melhor você parar de tentar correr contra o vento, parar de tentar se encaixar em padrões, se encaixar em lugares que você sabe que não nasceu para estar ali, para você parar de tentar buscar coisas que vai te trazer prazeres momentâneos, sendo que viver uma vida com Jesus é você ter paz de espírito, você ter uma convicção, um propósito que você pode experimentar de uma forma inexplicável. E pelo menos eu tendo 17 anos de idade, eu sei que eu fiz uma ótima escolha. Desde o momento em que eu conheci verdadeiramente quem é Jesus. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido como um convite para você. Não um convite como para você aceitar ou fazer parte mais de uma religião, mas sim para você conhecer uma pessoa que é assim como eu conheço hoje em dia, que é Jesus Cristo. E é isso. Se você puder me ajudar, eu tô começando agora no YouTube, então se puder deixar aquele like se você gostou desse vídeo, compartilhar com aquele amigo que sabe que tá precisando escutar essa palavra, vai me ajudar muito. E segue meu Instagram, jc_card, acho que é assim que se fala, né? jc_card. Que é isso. Deus abençoe. Beijo.